Neste episódio vou falar sobre o papel económico da dívida pública. Muitas vezes nos meios de comunicação social diaboliza-se de certa forma a dívida pública, mas eu creio que essa perspectiva ignora o papel que a dívida pública tem nas economias e nos mercados financeiros. Bom, em primeiro lugar, obviamente que a dívida pública resulta da acumulação de déficits orçamentais. E esses déficits orçamentais, numa economia de mercado em que existe incerteza, como já referi em episódios anteriores, são naturais e resultam habitualmente do desejo de poupar dos agentes económicos ser inferior ao seu desejo de investir. E isso acontece num contexto de incerteza que é agravado por uma crise económica. Portanto, os déficits orçamentais num país desenvolvido são a norma. E a verdade é que, apesar de um certo até consenso nacional sobre a desejabilidade da redução do déficit orçamental, a verdade é que o país tem muita dificuldade em reduzir o déficit, e isso não é só uma característica portuguesa. Passa-se em praticamente todos os países desenvolvidos. E a razão é, como disse, é uma característica intrínseca do próprio funcionamento da economia e que está relacionada com a incerteza. O déficit origina naturalmente dívida pública, a dívida pública resulta da acumulação de déficits orçamentais, mas a dívida pública tem um papel fundamental nos mercados. Tem um papel, desde logo, ao nível de proporcionar aos investidores ativos de refúgio. A dívida pública de países de baixo risco, nomeadamente aqueles países que têm a dívida classificada como AAA pelas agências de rating, ou seja, risco mínimo, são habitualmente usadas como ativos de refúgio em circunstâncias de crise. Portanto, quando há um problema importante nos mercados financeiros, os investidores de imediato fogem para a liquidez investindo em títulos de dívida pública, nomeadamente em títulos de curto prazo. Por exemplo, bilhetes do Tesouro emitidos pelos Estados Unidos, dívida pública de curto prazo emitida por países como a Alemanha, como a França, portanto, países de risco mínimo. Depois, a dívida pública tem também um papel importante porque ajuda os investidores a constituir os seus portfólios. Os fundos que investem nos mercados financeiros investem habitualmente em dívida pública. Os fundos de pensões, os fundos mútuos, até os próprios hedge funds. Portanto, a dívida pública tem um papel fundamental na constituição dos portfólios dos agentes económicos e permite-lhes aumentar a sua utilidade. Aliás, isso está muito bem documentado num modelo que se chama o Capital Asset Pricing Model, o chamado CAPM, que é um modelo básico das finanças e que se alicerça na existência de dívida pública de curto prazo de baixo risco. A dívida pública tem também um papel fundamental no financiamento das instituições financeiras e de outras instituições que participam nos mercados financeiros a título profissional. E estamos a falar dos chamados acordos de recompra. Acordos de recompra, no fundo, são empréstimos de curto prazo entre instituições habitualmente financeiras que são colateralizados, ou seja, têm como suporte, como garantia, um título de crédito, sendo que esse título é habitualmente um título de dívida pública. Obrigações do Tesouro ou títulos de dívida pública, como bilhetes do Tesouro, de curto prazo. Portanto, grande parte do financiamento das empresas no mercado monetário é alicerçado em empréstimos que são garantidos por ativos e esses ativos são maioritariamente dívida pública. Portanto, a dívida pública tem um papel muito importante no mercado onde as instituições se financiam no curto prazo. Muito importante também é o papel da dívida pública na condução da política monetária. A condução da política monetária convencional assenta na injeção e na absorção de liquidez por parte do Banco Central nos bancos comerciais. Ora, os bancos centrais injetam liquidez, cedem liquidez aos bancos comerciais, tendo como suporte títulos de dívida pública. Ou seja, a liquidez é cedida, mas o Banco Central obtém como garantia a entrega por parte de um banco de um título de crédito e esse título é habitualmente dívida pública. No caso do Banco Central Europeu, os títulos de dívida pública que são usados
que são admitidos são títulos de dívida pública emitidos por países desenvolvidos, desde logo todos os países da zona euro e depois também países como os Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra, a Suíça, por aí fora. Portanto, a dívida pública de países desenvolvidos, com relativo baixo risco, tem também um papel fundamental na condução da política monetária. Ao ponto de que, se todos os governos, em todos os períodos, tivessem sempre orçamentos equilibrados, se existisse uma regra constitucional que impedisse o governo, Portugal e de outros países, de sistematicamente não poderem gastar mais do que o que recebem em termos de coleta de impostos, então, a prazo, a dívida pública extinguir-se-ia à medida que os títulos de dívida pública se vencem nas respectivas maturidades e a consequência era deixaríamos de poder conduzir a política monetária tal como ela é conduzida atualmente. Como é que poderíamos fazer de forma alternativa? Ninguém faz a mínima ideia. Se isto acontecesse, os mercados financeiros colapsavam também, porque os mercados financeiros estão amplamente alicerçados em títulos de dívida pública. Por isso, quando se diz que é muito importante que o Estado, que o Governo tenha sempre um orçamento equilibrado e que isso aconteça quer em Portugal, quer noutros países, nós estamos a ignorar os efeitos drásticos que isso traria para os mercados financeiros e para a própria condução da política monetária. Depois, um outro papel importante da dívida pública é que a dívida pública proporciona veículos de poupança aos agentes económicos. Se ignorarmos o setor externo, a verdade é que o setor privado, como um todo, se quiser poupar em termos líquidos, tem que existir um outro agente que proporcione esses veículos de poupança. E esse veículo de poupança é precisamente a dívida pública. Se o setor privado, como um todo, desejar poupar mais do que o que gasta, e se ignorarmos o setor externo, imediatamente e de forma evidente, o Governo tem que ter um déficit orçamental. Isto não é uma opinião, resulta do próprio funcionamento da economia e da contabilidade nacional. Portanto, ignorando o setor externo, se o setor privado como um todo desejar poupar mais do que o que gasta, essa poupança tem que ser aplicada num instrumento que é proporcionado por um agente exterior. E esse agente exterior só pode ser o Governo. Portanto, a dívida pública proporciona também veículos para que o setor privado possa poupar. Portanto, muitas vezes se diz que a dívida pública subtrai poupança privada, ora, o que acontece é precisamente o contrário. É a dívida pública que proporciona veículos de poupança para que os agentes privados, se quiserem, possam poupar em termos líquidos. A tudo isto acresce a função primordial que é suprir as necessidades de funcionamento do Governo e da economia, para despesa corrente, mas sobretudo para investimento. E um investimento que, obviamente, se quer produtivo e que se quer que traga benefícios futuros sobre a forma de uma rentabilidade desse investimento que proporcione crescimento e que possa depois permitir um reembolso da dívida, eventualmente emitir nova dívida e fazer a gestão de todo o processo. Portanto, é necessário reconhecer que o Governo e uma sociedade têm que também agir coletivamente e a forma de agir coletivamente para projetos que não podem ser aplicados unicamente de um ponto de vista individual, isso requer investimento do Governo na economia, porque nós temos uma economia, obviamente, de mercado e quando se diz que o Governo faz investimento público, obviamente que esse investimento público vai beneficiar a economia privada, não é um investimento necessariamente no setor público. Portanto, a dívida pública permite efetuar esses investimentos, permite que o Governo haja numa lógica de ação coletiva para projetos que a todos beneficiam, incluindo as gerações futuras. E se os projetos que são implementados vão ter um efeito duradouro e beneficiam também as gerações futuras, é natural que o custo desses projetos seja imputado também às gerações futuras na forma de pagamento de juros da dívida pública que foi suportada no início. Portanto, a dívida pública tem um papel fundamental nos mercados e tem um papel fundamental para permitir investimentos numa lógica de ação coletiva que a todos beneficiam, incluindo as gerações futuras. Agora, obviamente que este papel que eu aqui mencionei é um papel adstrito à dívida pública de países desenvolvidos. Dívida pública que tem um risco relativamente baixo.
Naturalmente que o Governo deve ser prudente, os projetos de investimento e a despesa devem ser produtivas, devem ter resultados, devem originar resultados no futuro para evitar que a dívida de facto se torne insustentável. O problema é que, no caso da dívida pública, a questão da sustentabilidade está muito dependente não só de determinantes fundamentais, como a capacidade do país crescer e da rentabilidade dos projetos que acabam por ser implementados pelo Governo, mas também é muito afetada por fenómenos autoalimentados. Quer dizer que, dada a natureza da forma como o Governo se financia nos mercados, pode acontecer que os agentes económicos acreditem que a dívida é sustentável e, por essa razão, a dívida é sustentável. E, ao contrário, pode de repente acontecer que os agentes económicos achem que a dívida não é sustentável e, por essa razão, a dívida não é sustentável, mesmo que os fundamentos da economia sejam sólidos. E isto acontece porque, habitualmente, os países desenvolvidos fazem o chamado rollover da dívida. O que é o rollover da dívida? Significa que um país pede um empréstimo nos mercados e, antes de o pagar, pede um novo empréstimo que serve para pagar parcialmente o anterior. Isto chama-se fazer o rollover. E todos os países desenvolvidos o fazem. Portanto, isto é normal. E é nesta perspectiva que se diz que a dívida pública efetivamente não se paga, gere-se. E isto é perfeitamente correto. Agora, dada esta natureza da forma como o Governo se financia, o Governo português e todos os outros, se de repente o país não se conseguir financiar nos mercados e tiver que efetivamente começar a pagar a dívida que se venceu, então aí o Governo tem um problema. Para evitar que isto aconteça, tipicamente o Banco Central ajuda na gestão da dívida pública. Quando há um pânico que pode se autoalimentar nos mercados financeiros, um pânico que pode não derivar necessariamente de maus fundamentos, o que é que o Banco Central faz? Compra a dívida pública e ajuda o Governo a gerir as ILDs. Isto acontece em praticamente todos os países desenvolvidos, acontece nos Estados Unidos. Aliás, o Banco Central americano é a entidade individual que mais dívida pública americana tem. Portanto, os bancos centrais dos países desenvolvidos têm este papel habitualmente na economia. O Banco Central Europeu demorou muito a ter este papel na sequência da crise financeira e o resultado foi uma crise das dívidas soberanas, perfeitamente evitável se o Banco Central Europeu tivesse feito logo em 2008, 2009, o que fez o Banco Central Americano, que foi comprar dívida pública americana numa larga escala. Portanto, o Banco Central Europeu demorou cerca de 7 anos a fazer o que fez o Banco Central Americano. E este é um claro erro de política monetária com importantes consequências económicas para o nosso país. A partir de 2015, o Banco Central Europeu começou efetivamente, através do seu programa de quantitative easing, a comprar títulos de dívida pública e outros, incluindo dívida pública portuguesa. E isso manteve-se até ao eclodir da crise pandémica. E é precisamente por essa razão que, mesmo com uma crise pandémica muito grave, com importantes consequências em Portugal, e nós sabemos que Portugal foi um país especialmente afetado, porque a sua estrutura produtiva, muito assente em turismo e outros serviços de proximidade, especialmente afetados pelo confinamento, Portugal foi especialmente afetado e, sem esse programa de compra de dívida pública por parte do Banco Central Europeu, os spreads, as yields portuguesas, iriam aumentar significativamente em relação às suas congêneres alemãs ou francesas, e isso iria despoltar uma nova crise das dívidas soberanas. Felizmente, a política monetária foi muito melhor na sequência da crise pandémica do que foi na sequência da crise financeira a partir de 2007 e, sobretudo, a partir de 2008. Portanto, a questão da sustentabilidade da dívida tem a ver, naturalmente, com o tipo de despesa e com o tipo de investimento que o Estado aplica, mas tem também muito a ver com os mecanismos institucionais, nomeadamente com a ação do Banco Central.